Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos fazendo o vídeo extra da lição de número 6 com o tema Ética Cristã e Suicídio. Hoje nós vamos tratar sobre Saul e também sobre Jesus Cristo, o sacrifício perfeito. Portanto, o que nós temos no tópico de número 1, o suicídio nas Escrituras e no mundo. No Antigo Testamento, nós temos a menção. Um outro registro é o caso de Saul e de seu escudeiro. O primeiro rei em Israel rejeitou o Senhor e buscou o ocultismo. 1 Samuel 28, 7. Acuado na peleja contra os filisteus, Saul lançou-se sob a própria espada e seu auxiliar fez o mesmo. O quarto, aqui já é um outro caso. Então, vamos agora para o suicídio, entre aspas, sacrificial. Também conhecido como morte em prol dos outros. Trata-se da tentativa altruísta de alguém salvar a vida alheia em detrimento da sua própria vida. Neste caso, enquadra-se o bombeiro, que ao tentar no fogo, acaba morrendo como resultado da sua ação, ou salva-vidas que se afoga ao entrar na água para salvar o outro. Também o profissional ou o voluntário que perde a vida combatendo o crime ou socorrendo as vítimas de acidente, de emergência. Nesta circunstância, a morte de quem arrisca a vida em favor do próximo não é suicídio, mas um ato de amor. Como disse que ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. O próprio Senhor Jesus entregou a sua vida por nós, por meio de um sacrifício amoroso. Então, meus amados, nós estudamos na lição passada, na lição 1 e 2 que nós temos no YouTube, sobre a questão de Judas Iscariotes. Sabemos que Judas Iscariotes, só mais uma pincelada aqui a respeito de Judas. Ele traiu Jesus e ele também descumpriu a justiça divina, porque ele se suicidou. Isso acontece, infelizmente, com muitas pessoas hoje em dia. Ou seja, eles esquecem da justiça de Deus, assim procuram uma forma de competição com Deus. Haja vista que em nossas igrejas, entre aspas, se cultua a Deus 7 quartas-feiras seguidas, tem que houver assiduidade naqueles 7 dias, não pode faltar um. O pastor diz, se faltar um... Irmãos, é notório o sacrifício de muitas pessoas a orar e jejuar em prol de alguma causa. Haja vista que o mundo está cheio de religiosos procurando fazer obras, andar de joelho, andar na escada e assim fazer um percurso a fim de pagar promessas. Isso mostra que Jesus não pode tomar o lugar de tal pessoa porque ele é suficiente. Assim nós podemos ver que Jesus, sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, veja na antiga aliança, o Pai colocando um cordeiro, um carneiro, uma ovelha no tempo do Antigo Testamento a fim de salvar o homem, para o homem não morrer. Em vez de matar o homem, mate um animal. Então, por muito tempo, se fez isso no Antigo Testamento. Porque Deus sentia pena, porque exigia a morte do pecador, por causa da lei divina. Então, Deus se penalizava, ou seja, ele sentia dor, porque não queria que o homem morresse. Assim Deus fez com que viesse a morte dos animais.
Quando chega na dispensação da graça, nós temos a menção de que Jesus veio, nasceu, morreu por nossos pecados. Assim, o próprio Deus, o mesmo do Antigo Testamento, bateu o martelo dizendo: não quero mais sacrifício de animais, de bode, de touro, chega. Agora eu vou colocar o meu filho na disposição para salvar todos os homens. Porque o sangue dos touros, dos bodes, dos animais passados não tirava o pecado, apenas cobria como uma forma de aplacar o juízo, enquanto o sacrifício verdadeiro, final, definitivo, viesse na pessoa bendita de Jesus Cristo. Assim, Jesus, ele elimina todos os demais sacrifícios no Antigo Testamento. Hoje, muitas pessoas querem colocar um carneiro, um cordeiro, ainda berrando, na frente de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, o suicídio é uma forma que afronta a Deus. É uma forma de competição contra Deus. Porém, em Deus não há competidores. Quando ele estendeu os céus, ele disse: quem estava comigo? Quando ele envia Jesus, o seu filho, para morrer na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. Então, em Cristo, já foi satisfeito a exigência. Jesus já morreu por nós. Portanto, a razão de Deus frear a morte de Isaac no tempo do Antigo Testamento, não querendo o sacrifício de Isaac em favor da humanidade. Por quê? Porque Isaac estava dentro do contexto de Romanos 3:23, porque todos pecaram. Então, seria um problema na teologia até hoje. Muitos iam apontar e dizer: mas Deus não recebeu o sacrifício de Isaac? Se Deus recebeu o sacrifício de Isaac, por que agora enviar um outro sacrifício? Então Deus freou na morte o próprio Isaac e disse: não quero Isaac. Apenas é uma prova que Deus provou a Abraão. Então tira Isaac de cena, coloca um carneiro e eu resolvo o problema lá da frente. Ninguém vai me apontar. Então Jesus, esse sim, veio substituindo Isaac, e não somente Isaac, mas todos os homens que pecaram. O próprio pai de Isaac, Abraão, Jesus havia apontado ele como pai da fé. E disse que Abraão desejou ver o meu dia, disse Jesus. João 8, 56 a 58. E Jesus disse: e ele viu e se alegrou. Glória a Deus. Então, meus amados, na própria lei exigia a vida do pecador. Vida por vida, sangue por sangue. Portanto, Deus, por meio da sua graça, Ele não quer que você morra. Por isso que quando Jesus veio, aí João veio batizando nas águas, e Marcos 16, no final dos versículos, diz: aquele que for batizado, aquele que crê e for batizado será salvo. Então, até hoje o homem era para morrer, mas Deus tem dó e piedade e misericórdia e graça. Ele não aceita que você morra. Por isso a misericórdia de Deus garante, para que você não morra, um símbolo que é exatamente o batismo nas águas. O batismo nas águas não é um novo carneiro, mas é exatamente o que Jesus falou na ceia: tudo que fizer, fazei em memória de mim. Então tudo que nós fazemos hoje não é para colocar de pé de igualdade com o que Jesus já fez por nós na cruz, mas somente de lembrar. Se nós fazemos algo bom, honesto e santo, tudo é em memória dele. Nada justifica exatamente o que ele fez aqui na cruz do Calvário. Nós jamais podemos abandonar a justiça de Deus, que é por meio do único sacrifício de Jesus Cristo. Se nós fizermos algo de bom,
fazei tudo para a glória de Deus. Jesus disse, fazei tudo em memória. Tudo é memória. Tudo é em favor do reino. Tudo é para a glória de Deus. Então, meus irmãos, nós podemos ver essa parte aqui terminada e vamos seguir em diante. Nós sabemos que Jesus pagou o preço e só pagou uma vez. Nada de pagar o preço duas vezes. Por isso que quando Jesus morreu, ele morreu por todos os nossos pecados. Ele morreu por nossos pecados do passado, do presente e se nós pecarmos amanhã, do futuro. Então, quando Jesus morreu, ele morreu por todos os nossos pecados. Então, irmãos, precisa de carneiro? Precisa se suicidar? Não precisa. Jesus já pagou os nossos pecados. Se você pratica um delito aqui e morre, então o arrependimento é a única causa de nós recebermos a justiça divina. Por quê? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E não vem de vós, é dom de Deus. E a fé é o resultado do que João Batista pregou. Arrependei-vos e convertei-vos e crede. Então a fé é o resultado de eu crer. E quando eu creio, eu me arrependo. Então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, meus amados irmãos, concluindo essa parte aqui, nós vemos, por exemplo, um disciplinado na igreja, ele já paga o preço, entre aspas. Como assim? Passa toda a vergonha, entre aspas, está dentro da igreja, é tipo de uma pessoa que morre e fica dentro da igreja como se fosse sepultado. Ninguém mais pode falar, ele já pagou o preço. Então, se Jesus já pagou o preço, olha aqui, ó, o caso de Saul. Vamos lá. Saul se suicidou, conforme a Bíblia, e nós estamos estudando pela nossa lição. O que foi que aconteceu? Aconteceu que quando os filisteus, depois da morte de Saul, colocaram os ossos, o cadáver, o crânio, os ossos em cima do muro das cidades, e os filisteus rindo, mangavam de Saul. Então houve uns filhos lá de Jabes e Gileade que pegou esses ossos de Saul e colocou exatamente aqui, ó, enterrou debaixo de uma árvore. O que é isso? É que todas as pessoas que morrem, independente se ele foi suicídio ou não, eles precisam ser sepultados, mesmo de uma forma digna. Então, mesmo debaixo da árvore, Deus não aceitou. Então ele tinha que vir para a sepultura. Entendeu? Isso é uma maneira de dar dignidade mesmo às pessoas que morrem fisicamente. Vocês observam que quando Jesus, quando Jesus morreu, nós tínhamos dois malfeitores do lado. Ó. O que é isso? É que Jesus morreu primeiro. Jesus morreu primeiro. Esse aqui morreu primeiro. Pode olhar. Os soldados vieram aqui e olharam para esse, olharam para esse e olharam para esse. Quebrou essa perna deste homem aqui, malfeitor, e quebrou as pernas desse aqui. Mas a de Jesus não quebrou. Por quê que a de Jesus não quebrou? Porque havia uma profecia. E outra coisa. No Salmo. Eu deitei, vamos lá? Deitei, Jesus aqui, ó. Deitei, dormi e me acordei. O que é isso? É que quando eu deito, eu morro. Quando eu durmo, eu estou sepultado. E quando eu me acordo, eu ressuscito. E quando o Senhor me sustenta, porque Ele me sustentou, é porque eu estou na eternidade. Olha aí, ó, revelação. Então, não precisou a espada vir para as pernas de Jesus, não precisou a espada vir para
para as pernas de Jesus. Por quê? Porque Jesus já tinha dormido. Jesus já tinha morrido. Então, observa que não foi quebrada as pernas de Jesus. O que é isso? É que os soldados ainda estavam vivos e eles quebraram as pernas para acelerar a morte dos soldados. O que é isso? É que as pessoas, infelizmente, de um modo tipológico, porque Jesus orava pedindo, me livra da espada, me livra da espada. Essa espada aqui seria a morte. Mas só é uma indicação também para não quebrar os ossos das pernas de Jesus. E foi o que aconteceu. A espada não quebrou as pernas de Jesus. O que é isso? É que quando uma pessoa toma um remédio para dormir, é tipo de quebrar as pernas. É tipo de quebrar as pernas para poder dormir. Então as pessoas só dormem se tiver um remédio. Por isso que no outro dia acorda exatamente com aqueles efeitos colaterais, como se as pernas tivessem quebrado. Então, meus amados irmãos, vocês observem que Jesus não tomou o Dramin para dormir, porque deitei em paz, dormi e me acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, os soldados precisaram do Dramin, da espada, precisaram quebrar as pernas para poder o tórax, porque quebrando as pernas, isso aqui era sustentação para o corpo não descer. Então ele tinha uma sobrevida, ele vivia um tempo a mais. Como eles quebraram as pernas dos dois, então o tórax abaixava-se porque não tinha mais o apoio das pernas. Aqui, né, na cruz, no patíbulo da cruz, e eles morriam asfixiados. Em torno de 5 minutos já morriam. Porque a respiração, em 5 minutos todo mundo morre. Então, se quebrava as pernas dos dois soldados para acelerar a morte dele. Já de Jesus não. Eles já perceberam que exatamente Jesus já tinha morrido. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, isso acontece também numa profecia. Tem irmãos que só conseguem dormir se Deus falar pela profecia. Se o pastor profetizar na vida dele, se der um Dramin. Então o Dramin também pode ser uma profecia. Glória a Deus. Começou a chover aqui. Deus abençoe a todos os amados irmãos. Estamos já realmente concluindo a nossa aula. E que nós precisamos de Jesus para podermos dormir, acordar e levantar, porque o Senhor nos sustentou. Deus abençoe. Até a próxima aula extra. Amém.